E aí, Ufulândia? Como eu avisei lá nos stories do Instagram da UFO, nesta semana o Comunica é com o nosso reitor, Valder Stefan. Muito obrigado pela presença no programa. Olá, prazer é meu, espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal. Professor, nós recebemos muitas perguntas lá pela enquete do Instagram e a gente vai esclarecer as principais agora sobre esse anúncio que o Ministério da Educação fez sobre o orçamento, o bloqueio do orçamento. E para começar, é importante explicar o que é o orçamento discricionário. Pois é, o orçamento da universidade, ele contém tanto uma parte que se refere a despesas obrigatórias, por exemplo, folha de pagamento, daquilo que é o orçamento discricionário. O orçamento discricionário é aquele sobre o qual nós fazemos gestão. Então são todos os demais recursos, fora aquelas despesas obrigatórias que estão lá no nosso orçamento. Professor, nós tivemos uma dúvida sobre esses 30%. É de todos os orçamentos juntos das instituições de ensino superior ou é de cada uma? Na verdade é o seguinte, esse corte de 30% sobre as despesas discricionárias, ele é feito instituição por instituição, ou seja, todas as universidades federais e todos os institutos federais. Professor, muitos estudantes da UFO perguntaram se todos os cursos serão afetados. Na verdade, todas as unidades acadêmicas serão afetadas, portanto, indiretamente, é claro, os diversos cursos das diversas unidades acadêmicas da instituição, de alguma maneira, vão ter algum reflexo desses cortes. E corre o risco de não conseguirmos terminar o semestre 2019.1? Não. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a gente consiga vencer esse semestre com tranquilidade. E quando esse bloqueio começar a afetar, a gente tem uma dúvida aqui sobre o que na prática vai acontecer e mais ou menos a partir de quando? Nós queremos que a partir dos próximos dias, nós vamos anunciar isso oportunamente, esses contingenciamentos, vamos assim colocar, eles vão afetar inicialmente os nossos contratos. Então esses contratos envolvem, por exemplo, a questão da limpeza, a questão de serviços, os mais variados que nós temos através de empresas terceirizadas. Então a gente vai enxergar, vai ver esse reflexo inicialmente nos contratos e nessa parte de serviços contratados. Então não tem uma previsão, por enquanto está garantido. E quando acontecer, realmente vai impossibilitar o funcionamento da universidade? Nós esperamos que não. Nós desejamos que a gente consiga garantir o final do semestre letivo e a nossa expectativa é que haja uma sensibilidade por parte de órgãos do governo no sentido da revisão desses contingenciamentos e que o orçamento da universidade seja reposto na sua plenitude. Várias pessoas perguntaram se vai haver greve. Bom, essa é uma pergunta difícil resposta, porque já tivemos uma manifestação em nível nacional, em todas as cidades onde nós temos uma universidade federal, um instituto federal, e isso se estendeu também até, por exemplo, no estado de São Paulo, Nós vemos lá a USP, Unicamp, Unesp, todas essas instituições públicas que não estão no âmbito federal também participando desse momento de indignação, um momento de preocupação. Portanto, se vai haver greve, é uma questão que vai depender muito das entidades, de como as entidades vão perceber o momento político, a oportunidade de se fazer isso. Além desses cortes, tem sido discutida também a questão da reforma previdenciária. São preocupações que envolvem toda a nossa comunidade. E agora a gente vai ver a dúvida da estudante Ana Carolina Fernandes. Eu sou estudante de fisioterapia e a gente tem os estágios obrigatórios da universidade, que eu começo o período que vem. Aí, caso tenha greve, a minha dúvida é, a gente começa os estágios, porque tem no hospital, tem nas clínicas da UFO, ou não, se a gente vai ter que adiar o estágio? Olha, nós estamos fazendo todo o possível para preservar as atividades acadêmicas. Portanto, no caso, uma atividade de estágio,
em que envolve um laboratório da nossa universidade, a expectativa é que nós consigamos manter esse laboratório funcionando, apesar dessas dificuldades que eu acabei de mencionar. E algumas pessoas perguntaram, principalmente o pessoal que está fazendo vestibular agora, se isso vai interferir no início do próximo semestre letivo. A minha expectativa é que isso não interferirá no início do próximo semestre letivo no que diz respeito às atividades acadêmicas. Pode ser que nós tenhamos alguma dificuldade em serviços que foram terceirizados, talvez a gente tenha alguma dificuldade na limpeza, talvez a gente tenha alguma dificuldade no transporte. Vamos exercitando, né, agora, a partir dos próximos dias, os primeiros cortes que faremos, vamos ver como é que isso se acomoda ao longo do tempo. Mas a intenção da administração superior da universidade é buscar preservar as atividades acadêmicas em curso e, inclusive, no início do próximo semestre. Algumas pessoas, alguns jovens que estão prestando o vestibular, vão prestar a segunda fase, ficaram em dúvida se isso já vai ser afetado. Está garantida a segunda fase, né? Não, está totalmente garantida a segunda fase, vai ocorrer normalmente, os estudantes podem ficar tranquilos, continuar a preparação que estão fazendo e vai dar tudo certo. Agora a gente tem a dúvida da Luísa Alves. Vem sendo feito cortes, né, nas bolsas de iniciação científica, se para o próximo semestre a gente ainda tem chance de conseguir as bolsas ou se realmente vai acabar mesmo e somente no fluxo contínuo, ou seja, sem bolsa. Com relação às bolsas de iniciação científica, a Universidade Federal de Uberlândia ela coloca recursos próprios para se somarem àqueles recursos das agências, por exemplo, da FAPEMIG, por exemplo, do CNPq. Os recursos da Universidade Federal de Uberlândia para aquelas bolsas que são concedidas pela própria instituição estão garantidas. Agora, nós já sabemos que a FAPEMIG, por exemplo, que é uma grande parceira nossa nessa questão, ela já não lançou um novo edital. Portanto, nós vamos ter dificuldade com as agências que se juntam a nós para termos o maior número possível de bolsistas de iniciação científica. Então, de um lado, aquilo que a universidade faz continuará sendo feito na mesma intensidade, mas não podemos garantir aquilo que depende de outras agências. Inclusive, ainda nesse papo de bolsas, né, o pessoal está preocupado e recebemos dúvidas acerca das bolsas de pós, de mestrado, de doutorado, se as pessoas que já têm serão mantidas ou se afetará o lançamento de novas bolsas. Essa discussão está ocorrendo nesse momento na CAPES. Então é uma preocupação, né, de todo o sistema de pós-graduação brasileiro com relação às bolsas. Nós tivemos, por enquanto, com certeza, perdemos 3 bolsas. Esperemos que fique nisso, mas vai depender exatamente desses entendimentos que estão ocorrendo no nível da CAPES nesse momento. E agora a gente tem uma dúvida da estudante de fisioterapia Raima Rodrigues. Vamos ver. A questão dos testes que a gente faz em laboratório, se vai ter material ou não para a gente trabalhar. Olha, Raima, essa é uma questão que me preocupa, porque, como eu disse anteriormente, as unidades acadêmicas vão ter alguma consequência desses contingenciamentos. E a minha preocupação é exatamente na manutenção de equipamentos. A manutenção de equipamentos mais sofisticados é algo que custa bastante caro, né? E nós precisamos, às vezes, de serviços especializados, dependendo de empresas fornecedoras desses equipamentos, são empresas especializadas. A gente poderá ter algum problema mais para o final do ano. Mas, como eu disse, eu também estou contando com uma alteração dessa situação, né? Vamos esperar que essas movimentações todas que têm ocorrido, as ações dos reitores, as ações das associações científicas, da Academia Brasileira de Ciências, da SBPC, toda essa comunidade imensa no Brasil comece a fazer diferença. Vamos lembrar também que os nossos parlamentares estão atuando, existe agora já uma frente no Congresso Nacional em defesa das universidades federais. Isso certamente vai ter algum impacto, temos que aguardar um pouco, está tudo muito no início, e ver como é que isso vai evoluir ao longo do tempo nesse processo de sensibilização
dos diversos setores do governo. Nós tivemos dúvidas também em relação ao pessoal lá de Patos de Minas, que está preocupado com as obras que estão em andamento no novo campus, né? Inclusive para o Campus Glória, a gente também quer saber se vai afetar aquela transferência de cursos que estaria acontecendo para lá. Com relação ao campus de Patos de Minas, os recursos que estão empenhados, já foram empenhados, são suficientes para nós vencermos até o final de 2019. Evidentemente, nós vamos precisar de novos recursos para 2020. Então, nesse momento, o que nós temos assegurado para Patos de Minas é a continuidade das obras até o final desse ano. Com relação ao Campus Glória, nós estamos no momento fazendo as adequações. Devemos ter agora, já para o início do segundo semestre, cursos da área lá da Faculdade de Engenharia Mecânica, que deverão ser transferidos, né? Ainda que não na sua totalidade. Aqueles cursos que já estão lá desde o início desse ano vão prosseguir normalmente. Agora, novos investimentos no Campus Glória, nesse momento, não é possível fazer, não temos recursos para isso. Professor, olha só, a gente também tem uma dúvida do Luiz Cosme Leão, que é um estudante de agronomia. Então, eu com o meu curso de agronomia, a gente tem muito transporte para fazenda e muitas aulas práticas. Eu gostaria de saber como vai ficar a verba para esses transportes, de estágio em fazenda e de aulas práticas. Olha, Luiz Cosme, aí essa pergunta que você faz é uma preocupação minha também. As viagens de campo para aulas práticas poderão ser afetadas, uma vez que nesse contingenciamento que teremos que fazer, a parte de transporte será afetada. Então, é uma preocupação que nós também temos, e é claro que existem cursos de graduação que dependem muito dos trabalhos de campo. Nós vamos tentar minimizar o impacto, agora algum impacto eu já posso antecipar que vai acontecer sim. Professor Valder, algumas pessoas perguntaram se o escritório de assessoria jurídica popular vai ser afetado de alguma maneira. Olha, esse é um serviço extremamente importante, antigo, que tem uma grande tradição aqui na nossa cidade, através da nossa Faculdade de Direito. E o Exajup, ele deverá prosseguir normalmente as suas atividades, agora com algum contratempo. Eu imagino que talvez mais à frente, uma vez que os serviços serão afetados, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade no que diz respeito à limpeza, por exemplo, talvez não com aquela periodicidade hoje praticada, talvez isso vai ter que ser reduzido. Se existem funcionários terceirizados, pode ser que tenhamos também dificuldade na manutenção desses funcionários. Então, na medida em que os nossos serviços, os nossos contratos serão afetados, pode ser que haja, sim, alguma influência naquilo que é feito pelo Exajup. E uma grande dúvida, tem muitos alunos preocupados com isso, é com a assistência estudantil. Em que momento, de que modo que eles possivelmente serão afetados? Bom, a assistência estudantil é algo que nós consideramos como extremamente importante. Hoje, mais de 60% dos nossos estudantes de graduação têm alguma vulnerabilidade econômica. Até aqui, a questão das bolsas da assistência estudantil, elas estão todas asseguradas. Professor Valder, e agora para a gente encerrar, qual o conselho que você dá para os estudantes, para os trabalhadores, professores, terceirizados? Eu acho que é um momento em que nós devemos sim manifestar a nossa indignação, a nossa preocupação, mas é um momento também de cautela. Vamos aguardar que todas essas medidas que têm sido tomadas, eu comentei já nessa nossa conversa algumas dessas medidas, que isso possa ter o efeito que a gente espera. É claro que a nossa expectativa é que todo esse esforço não seja frustrado, né? Então, eu acho que é muito importante nesse momento que toda a nossa comunidade
esclareça para a sociedade o papel da universidade, a importância da universidade aqui na nossa região. É importante que toda a nossa sociedade, aqui em Uberlândia, em Ituiutaba, em Patos de Minas, em Monte Carmelo, tenha essa impressão positiva da nossa universidade, né? Essas experiências, essas aulas que têm sido ministradas em praça pública, elas têm exatamente essa finalidade, mostrar para as pessoas o que é a Universidade Federal de Uberlândia. Mostrar para as pessoas as pesquisas que nós realizamos em tantas áreas importantes do conhecimento, na área de filosofia, na área de letras, na área de história, na área de geografia, na área médica, na área de saúde como um todo, nas engenharias, nas biotecnologias, nas ciências agrárias. Portanto, nós temos um universo de trabalhos interessantíssimos, do interesse imediato da comunidade. Isso precisa chegar, né, lá na ponta. Aliás, se tem algo de positivo num cenário ruim que nós podemos identificar, é exatamente nas universidades, os institutos federais estão indo a campo. Os nossos estudantes têm um papel muito importante. Eu acho também nós devemos, a nossa comunidade universitária, os nossos pais dos nossos estudantes, familiares dos nossos estudantes, nós devemos procurar os nossos parlamentares que nos representam em Belo Horizonte, que nos representam em Brasília, que sejam sensíveis à Universidade Federal de Uberlândia. Veja que essa região toda brigou tanto no passado para que tivéssemos aqui a Universidade Federal de Uberlândia. Muito bem, é o momento agora, de novo, de mostrar esse apoio, de mostrar esse interesse que a universidade precisa no momento em que ela se encontra fragilizada por conta desses cortes. Então eu tenho essa palavra também de esperança e de cautela, né, que esperemos que o melhor aconteça para o bem do nosso país, para o bem da nossa região e para o bem da nossa querida Universidade Federal de Uberlândia. Ótimo, professor. Muito obrigada por estar aqui presente, participando do programa Comunica e esclarecendo as dúvidas do pessoal aí que quis conversar conosco. Prazer foi meu e é papel mesmo da administração superior da universidade prestar esses esclarecimentos e estar o mais próximo possível da nossa comunidade universitária. Muito obrigado, professor. Eu agradeço também a todos que enviaram as suas dúvidas. Este foi o programa de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir a UFO em todas as redes sociais. Semana que vem tem outro vídeo novo aqui no canal.